essa live de Fer Responde, o que é essa live de Fer Responde, gente? É onde eu respondo todas as perguntas que vocês me mandam lá na caixinha ou no direct, entendeu? É aqui que eu respondo essas perguntas, beleza? A Ana Casula me mandou a seguinte pergunta. Fer, meu bolo de cenoura natalino murchou dentro do forno, por quê? Beleza. Agora eu vou falar pra você por que o bolo murcha, gente. Por que o bolo murcha, vocês sabem? Escreve aí nos comentários por que o bolo murcha. Eu sempre falo aqui, hein? Vocês têm que saber. Aluna antiga, aluna que me segue há muito tempo aí. Primeiro, desequilíbrio na massa. O que é o desequilíbrio na massa, Fernanda? Excesso de ovos, excesso de óleo, excesso de líquido, né? Havendo esse desequilíbrio na massa, pode acontecer do seu bolo murchar. Segundo, gente, oscilação brusca de temperatura no forno. O que é isso, Fernanda? O gás acabou, ou então você abriu o forno antes da hora. Qual o momento seguro que a gente pode abrir o forno? Gente, vocês sabem qual é o momento seguro? Você vai contar o seguinte, você vai colocar o seu bolo no forno. Contou 20 minutos e seu bolo continua branquinho, você já pode abrir o seu forno, olhar para ver como é que tá e tal, que ele não vai murchar, tá? Isso aqui eu tô falando, gente, eu tô falando de bolo, de forno com a temperatura certinha, tá bom? Então, isso aí pode acontecer. Se você abrir antes o forno desses 20 minutos, pode acontecer do seu bolo murchar. E, gente, forma muito pequena, ou seja, muita massa para pouca forma. Por que isso acontece, Fernanda? Por que murcha? Por quê? Porque seu bolo vai começar a crescer, 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 ele pode não derramar, porém, ele pode fazer o quê? Estourar as bolhas, porque vocês sabem que esse processo do crescimento nada mais é do que o quê? Bolhas, né? É o fermento agindo, né? Tem ar dentro da massa. Se estourar, ou seja, vai derramar e não derrama. O que acontece, gente? O ar que está dentro da massa sai e o bolo murcha, entendeu? Então, forma muito pequena dá nisso também, né? Muita massa para pouca forma. Qual é a quantidade de formas de massa segura para a gente colocar na forma para não derramar? Gente, vocês medem aí, tipo, não tem metade da forma? Vocês vão colocar 60% de massa. Ai, quanto que é de peso? Gente, cada massa tem seu peso, entendeu? Não vai por peso. Você vai colocar 50% da forma, coloca mais um pouquinho, 60%, é certeza que não vai derramar o seu bolo, beleza? Tá. E pode ser também, gente, forno muito quente, porque ele vai dourar logo em cima e nas laterais e não vai assar por dentro. Então, pode acontecer de murchar também, tá bom? Gente, eu não tô conseguindo me concentrar, tô suando tanto aqui, tá tão calor. Ai, vamos ver. Boa noite, fiz o teste do açúcar ontem e meu forno tá 180 no 240. Olha aí, ó. Isso é coisa séria, né, gente? É preciso fazer o teste do açúcar, tá? Então, respondido, né, Ana Casula? Ó, Gelícia Angélica. Olha só a pergunta dela, muitas de vocês não vão saber, né, de repente, porque não estão fazendo esses bolos, mas de qualquer forma, eu vou responder aqui, tá bom? Ó, nos bolos saudáveis, eu posso substituir o xilitol pelo adoçante sucralose? O peso é o mesmo que eu vou usar? Veja bem, gente, eu não sou nutricionista, não sou especialista em bolos zero açúcar. Eu tenho sim algumas receitas que eu desenvolvi. Muitas pessoas perguntam se eu tenho um curso de bolos saudáveis e eu sempre falo o seguinte: eu tenho um combo onde hoje nós temos 11 receitas de bolos saudáveis, tá? Não é nada aprofundado no sentido da teoria, diferenças de adoçante, valor nutricional, nada disso. Essas receitas eu desenvolvi
por causa do meu pai, que é diabético, tá, gente? E algumas eu fui desenvolvendo por causa dessa onda de bolos saudáveis que o pessoal tá entrando aí, né? O pessoal da academia, das academias, enfim. Eu tenho um combo onde somente alunas podem comprar esse combo, entendeu? Eu não vendo esse combo à parte, tá? Só quem é minha aluna que pode comprar, beleza? A aluna do curso de bolos caseiros, né? Porque esse curso que eu vendo, gente, é bolos caseiros, ok? Tá, então vamos lá, gente. Cadê? O que eu ia falar? E essas receitas que estão nesse combo vendem bastante, tá? Muito, mas muito mesmo, ok? Qual a diferença de um bolo feito, Fernanda, com sucralose e xilitol? Gente, eu já testei xilitol, sucralose, estévia. Entre esses adoçantes, né? Tudo para forno e fogão, tá, galera? Não pode chegar e colocar adoçante líquido. Não pode chegar e colocar aqueles de sachêzinho, né? Que é para tomar com cafezinho. Não pode. É tudo. Josenilda, você já tá preocupada com a nossa prof? Por quê? Meu Deus. Ó, você tem que usar o forno-fogão, beleza? Adoçante forno e fogão. Tá, qual que é a diferença, gente? Estévia, odeio, abomino. Por que que eu não gosto de estévia? Porque, gente, inclusive o estévia a gente acha no supermercado, assim, use a mesma quantidade do açúcar, ou seja, só pra gente chegar na receita e substituir, entendeu? Só que não é assim. Bolo zero açúcar, quando a gente usa adoçante, é muito mais complexo que isso, tá, gente? Então, estévia. Por que eu não gostei no estévia? Sabor, gente, horrível. Deixa um sabor muito residual, não fica legal, tá? E o bolo não cresce, definitivamente, né? Porque bolo com adoçante não cresce, gente. Beleza? Sucralose. É bom o sucralose? Você gosta de usar o sucralose, gente? Eu uso se eu realmente não acho o xilitol e se assim, cara, eu preciso muito fazer aquele bolo. Porque, ao meu ver, não compensa fazer, porque o resultado dele não fica tão legal quanto o bolo feito com xilitol. O sucralose, ele vai deixar o bolo mais baixinho, pode acontecer de murchar e de ficar um pouquinho do sabor residual. Ele é menos ainda do que o estévia, tá? Mas fica um chiquinho, beleza? Tá, o xilitol, gente, o xilitol é o meu queridinho. Ele é bem carinho, tá bom? Mas ele é o queridinho, é o que... Ah, sim, e com sucralose, stevia, o bolo não fica dourado de jeito nenhum, tá, gente? Beleza. O xilitol, ele parece um açúcar, né? Se você pega assim, você compra ou granulado ou refinado, tá? E a sucralose, ela é muito levinha. Quando você abre a embalagem, entra até no nariz. Gente, terrível. Terrível, tá? Beleza. E aí eu gosto do xilitol. O xilitol, ele deixa o bolo douradinho, o bolo cresce mais um pouquinho do que com os outros adoçantes. É mais caro? É mais caro. Mas, gente, ó, meu pai é diabético e ele come o bolo com xilitol e gosta, tá bom? Adoro. Gente, aqui, ó, eu tô brilhando, né? Se eu te falar, aqui tem gente de Ouro Preto aqui, da minha cidade. Gente, tá muito calor aqui. O meu ar tá ligado e tem ventilador aqui em mim também, viu? É porque tá calor demais mesmo aqui na minha casa hoje, tá? Ó, pra quem tá perguntando se eu vou fazer... Ai, gente, Black Friday, não vou não, tá, galera? Eu falei que eu não ia fazer. Eu falei que a promoção do meu curso seria imperdível para quem se inscrevesse no primeiro dia, entendeu? E que eu não ia fazer Black Friday, ok? Beleza? Não vou fazer não, tá bom? Olá, tem gente de Ariquemes, tá muito quente mesmo. Ariquemes é perto daqui, gente, tá?
Tipo assim, tá muito quente hoje aqui, muito quente mesmo, tá? Vamos lá, a Rucélia é aluna nova de novembro, seja bem-vinda, Rucélia. Seja bem-vinda, viu? E ela tá falando aqui com a gente, sabe o que, gente? Sabe qual pergunta que ela fez? Fernanda, como é que eu faço para saber a durabilidade de cada bolo do curso? A validade de cada bolo do curso? Gente, seguinte, é um ponto muito, mas muito importante. Por quê? Porque quando você vende um bolo para o seu cliente, você tem que se comunicar muito com ele, certo? E uma das coisas que você precisa falar é sobre o quê, gente? Sobre a durabilidade do bolo. Por quê? Porque o seu cliente tem que saber quando que ele vai consumir aquilo que vai estar, ó, top das galáxias, entendeu? Como que ele vai armazenar, como que vai ser melhor, enfim. Então, é um diálogo, é uma informação muito importante que você vai passar para o seu cliente, certo? Beleza. Tá, e essa durabilidade, gente, depende de vários fatores. Eu até anotei alguns aqui para eu não esquecer nenhum, tá? De vários fatores. Por exemplo, clima e temperatura. Se você está numa região que está frio, que está fresco, obviamente o seu bolo vai durar mais, né? O que é durar mais? Manter a qualidade, a consistência e o sabor, certo? Tá, se você tá num lugar muito quente, igual aqui, gente, olha isso aqui, vai durar menos, obviamente, né? Então, assim, ó, em ambiente muito seco, gente, uma dica aqui para vocês, em ambiente muito seco, por favor, você vai desenformar o seu bolo, vai deixar esfriar, mas assim que esfriar você tem que tampar, colocar dentro da embalagem e tampar. Por quê? Porque senão resseca, tá bom? Resseca o seu bolo, ok? Então, a durabilidade do bolo depende do clima e da temperatura, do tipo de massa e do tempo de forno. Agora, eu vou falar sobre o tipo de massa. Fernanda, por que tipo de massa, né? Tem aluna que pergunta para mim assim, Fernanda, qual a durabilidade de bolo com cobertura ou sem cobertura? Não existe isso, gente. Cada massa tem a sua durabilidade. Por exemplo, um bolo de chocolate dura muito mais, mantém muito mais a qualidade do que um bolo de fubá cremoso, entendeu? Um bolo de fubá cremoso dura um pouquinho mais não, um bolo de chocolate dura muito mais que um bolo saudável, por exemplo, que a gente faz com a aveia, entendeu? Então, assim, cada massa tem a sua durabilidade, então depende do tipo de massa também, tá? Se você está usando cobertura ou se não está usando cobertura também. Terceira coisa, tempo de forno, gente. Se você tira o seu bolo do forno e ele tá pálidozinho, não tá douradinho, sabe? Meio pálidozinho, parece que faltou uma corzinha, ele vai durar menos. Se você tira, ele tá dourado, bonito por dentro, por fora, úmido, bonitinho, ele vai durar mais. Se você tira do forno, ele passadinho, tipo quase queimadinho, ele vai durar menos. Por quê? Porque ele vai ressecar. Entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado com o tempo de forno, tá? Outra coisa que influencia também na durabilidade do bolo é a embalagem, gente, né? A forma de você embalar. Por exemplo, você fechar a embalagem com o bolo quente, por exemplo, ele transpirar ali dentro, a durabilidade dele vai ser menor. Então, tem que tomar cuidado com isso também. Se você colocar numa embalagem que não está protegida, né, que está vento, sei lá, vai durar menos também. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Tá, e veja bem, e como saber, então, Fernanda, qual é a durabilidade do bolo? Gente, não tem outra forma, é experimentando. Primeiro, porque eu falo para vocês, né, que você não pode, em hipótese nenhuma, vender bolo sem experimentar, certo? Eu aconselho você que está no meu curso, Rucélia, o que você precisa fazer?
Você vai testar a receita, você vai tirar foto dessa receita, desse bolo, você vai cortar, vai tirar com ele cortado, vai tirar foto dele de cima. E aí, gente, como que você vai fazer? Você vai separar um pedaço desse bolo, colocar dentro de uma embalagem e deixar fora da geladeira. Vai pegar um pedaço desse bolo, colocar numa embalagem, você pode até congelar, para ver se quando você for descongelar vai estar bom. Você pode colocar na geladeira para ver se ele não vai ficar muito duro. Se depois tirando, colocando um pouquinho no micro-ondas ou então deixando em temperatura ambiente, você consegue comer, entendeu? Quantos dias fora da geladeira que ele já não tá legal, ele azedou, ele ficou seco demais, ele embolorou, entendeu? Então, só testando que você vai conseguir saber qual é realmente a durabilidade do seu bolo. Não tem escapatória. Não adianta me perguntar quanto tempo dura esse bolo, tá? Você tem que testar, você tem obrigação de experimentar um bolo antes de mandar para o seu cliente. Por quê? Se você mandar um bolo sem experimentar, você não vai ter segurança de passar o valor desse bolo para o seu cliente. Escutem, eu não estou falando de preço, eu estou falando de valor, ou seja, esse bolo, cara, é o melhor bolo que eu já comi até hoje. Esse bolo sai demais, esse bolo, ele é doce no ponto, ele com um cafezinho tal, ou então com uma bola de sorvete tal, fica maravilhoso. Esse bolo, ó, garanto pra você que sua avó fazia quando você era criança, você vai lembrar da sua infância, entendeu? Então, gente, é muito importante vocês conhecerem o produto de vocês, entendeu? Eu não me imagino, cara, fazendo um bolo sem experimentar e mandar pro meu cliente. Não imagino. Mesmo se uma pessoa chegar para mim e falar assim, Fernanda, é uma delícia, pode comer que é bom, pode vender que é bom. Eu não dou conta, entendeu? Então, tem que ficar atento nisso aí, tá bom? E ó, outra coisa, eu só forneço bolo quando eu tenho certeza que tá bom, entendeu? Que é um bolo top das galáxias, senão eu nem forneço, tá bom? Ai, ai, ai. Ai, olha lá, a Gerlane tá perguntando cadê meu fone. Gente, começou a tocar uma música aqui, eu não dei conta de mexer com ele não. Relaxa, senão meu marido vai brigar comigo. Cadê? Vamos lá ver agora mais perguntas. Olha aqui, a Josenilda. Gente, mesmo testando, eu sempre faço do cliente um pequeno de 100 gramas que eu deixo para a prova. Ai, que bonitinha, gente. Mas não precisa, não. Ó, Fer, bolos caseiros da Nádia. Eu vou responder essa pergunta aqui, Nádia, mas muita gente não vai saber o que é, entendeu? Mas de qualquer forma eu vou responder para você, tá? Acabei de fazer o bolo mágico e ele ficou todo deformado, é isso? Parece que deu derrame. Cara, eu não tô entendendo o que você tá falando, mas enfim. Murchou? Cresceu demais? Você mediu tudo direitinho? Né? Pesou tudo direitinho. Esse bolo é muito importante pesar tudo direitinho. E outra coisa também, temperatura do forno estava muito alta, né? Não pode estar muito alta, tá bom? Obrigada. Ai, Rucélia tá aí na live. Beijo, Rucélia. Que mais? Posso usar óleo de milho? Renata, pode usar o óleo que você quiser, óleo de coco, óleo de milho, óleo de girassol. Agora sim, ó, eu tenho a experiência de uma aluna minha, cara, eu não lembro o nome dela, não sei quem foi, que ela foi fazer um bolo de cenoura com óleo sem ser de soja e não ficou legal, tá? Não ficou legal de jeito nenhum. O que aconteceu? Diz que ficou com muito sabor do óleo, entendeu? Então tem que tomar cuidado com isso, tá? O óleo de soja eu sei que não fica, beleza? Bolos caseiros da Nádia. Nádia, alguma coisa você errou bem, porque ele não fica deformado, ele não fica murcho, né? Talvez você ache que fez tudo certo, mas alguma coisa de errada tem aí. Alguma medida de errada tem, alguma coisa na temperatura. Eu aconselho você a fazer de novo, entendeu? E testar tudo novamente. E outra coisa também, ó, você pode fazer o seguinte, posta a foto dele
Manda a foto dele lá pro e-mail do aluno, que as meninas vão me encaminhar, que aí eu analiso para ver, né, o que está acontecendo. Tá bom? Vamos lá. A cobertura de chocolate dá para fazer as pétalas? Karina, dá. Dá para fazer a cobertura, dá para fazer as pétalas. Só que você tem que deixá-la mais friazinha para você conseguir fazer a pétala. Senão, se você usar ela morna, ela não vai ficar pétala, tá bom? E lembrando que com pétala fica mais caro, né, gente? Então, presta atenção. Bolo passado, gente, dá uma babinha, viu? Dá uma babinha. Isso é um sinal de que o bolo não tá legal mais. É isso aí mesmo. Beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fer, uma cliente me pediu bolo de milho sem lactose. Posso substituir o leite pela água do milho? Cara, eu nunca fiz dessa forma. Nunca fiz, não. Cadê, gente? Bolos que não vão leite, tem uma quantidade de óleo maior, tipo de maçã, cenoura. Essa quantidade compensa para leite? Cara, Helena, são receitas diferentes, cara. Não quer dizer que o bolo que não vai leite vai mais óleo, mas essas receitas em particular, chocolate, cenoura e maçã, a gente coloca o óleo, entendeu? Até porque o líquido vem da cenoura, o líquido vem da maçã, entendeu? E o do chocolate a gente precisa colocar mais óleo porque o chocolate ele resseca a massa, tá bom? Assim, ó, hoje me perguntaram o seguinte também, pessoal. Fernanda, o óleo tá muito caro. Eu posso substituir o óleo pela margarina? Gente, vocês até podem substituir em alguns bolos, não são todos. Por exemplo, bolo de cenoura eu não aconselho jamais você fazer isso, entendeu? Bolo de, sei lá, milho com requeijão, também não aconselho fazer. Nunca fiz, mas eu não aconselho fazer, tá bom? Mas se você for substituir, essa margarina ela tem que ser de boa qualidade, ou seja, acima de 70% de lipídios, tá bom? Se for menos que isso, cara, você vai acabar com o bolo, não vai ficar legal. E outra coisa, a margarina ela tem um sabor, né? Então, se você gosta de bolo amanteigado, boa sorte. E outra coisa também, por que eu prefiro óleo à margarina? Porque o óleo deixa o bolo macio e mais úmido por mais tempo, entendeu? Você pode colocar esse bolo na geladeira, que ele não vai ficar duro, igual, né, o bolo com margarina. Ele, com o passar dos dias, ele vai ficar úmido, né? Já com a margarina, o que vai acontecer? O bolo tende a ficar seco, mais rápido, né? Esfarelar. E outra coisa, se você colocar na geladeira, filha, vai ficar igual um pau. Entendeu? Então, não aconselho.